just caught between the places. In the corners you turn, you turn, you turn. Eyes peering through the spaces with blinding yearn. Em vida após o parto? É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem! Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. Isto é um absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. Bobagem! Além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe, você realmente acredita em mamãe? Isto é ridículo. Se mamãe existe, então onde ela está agora? Está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Bem, eu não posso vê-la. Então, é lógico que ela não existe. Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, Quando se pensa em cidades astrais, cidades espirituais, é bom a gente pensar na questão da matéria, nas diversas faixas de vibração da matéria. Até para entendermos também a presença de seres de outros mundos nessas cidades que a gente considera espiritual. Mas na verdade são cidades semimateriais. É de uma matéria quintessenciada, de uma matéria numa ligeira vibração diferente da nossa. Por exemplo, nosso lar ela está numa região muito densa, muito material. As coisas lá são tão densas que se pode tocar e perceber e sentir, como se fosse a matéria aqui. Nós temos apenas uma matéria no estado ligeiramente diferenciado. E quando nós pensamos em seres de outras procedências, de outras culturas do universo, temos que pensar que eles variam em densidade de vibração.
tanto na natureza intrínseca deles, quanto pelo poder da mente deles sobre as moléculas do corpo, em adequar essa molécula à densidade vibratória da matéria dos mundos ou nos mundos onde eles visitam. Então é natural que um ser que para nós pareça um ser espiritual, para eles e entre eles, eles são extremamente materiais. A diferença é que nós não conseguimos ver nessa faixa de vibração, e como exemplo a gente tem mesmo aqui na Terra, o duplo etérico do ser humano. O duplo etérico ele é totalmente material, mas ele não é visto habitualmente, a não ser em algumas circunstâncias atmosféricas, de calor e algumas outras circunstâncias que é perfeitamente possível ver, mas não é algo habitual que a multidão vê. Quando nós pensamos então na visita de seres de outras culturas estelares para o planeta Terra, temos que pensar que a verdadeira civilização é a civilização extrafísica. Kardec fala que o mundo material pode deixar de existir sem interferir no mundo original e primitivo, que é o mundo dos espíritos. Ora, sob essa ótica que Allan Kardec apresenta, significa que existe uma civilização, ou a verdadeira civilização humana não é esta que nós convivemos aqui. Vindo seres extraterrestres para o nosso orbe, seres de outras culturas, onde eles teriam que ir primeiro para pedir autorização de um contato? A verdadeira civilização que representa o planeta Terra. A civilização de desencarnados nas cidades espirituais, colônias, sejam lá quais nomes se dê, ou metrópoles espirituais. Então nós temos diversas metrópoles no nosso planeta Terra. O grande coração, que fica em cima da selva amazônica, mas que pode, vez ou outra, se deslocar, é uma metrópole de espíritos altamente evoluídos para o padrão da Terra, mas entre eles se consideram ainda muito materializados. E ali se recebe seres que vêm de Órion, que vêm de Sírios, que fazem primeira parada ali para fazer, digamos assim, um ponto de contato com a cultura terrestre, como ela é na sua face original, e depois se materializarem, se corporificarem, adensando as moléculas dos seus corpos e se tornarem ou não visíveis e atuantes no mundo físico. Nós temos a Aruanda, que é uma grande metrópole, que a gente diria que ela circula no planeta Terra inteira, né? Ela tem uma facilidade, segundo o grande coração, também igual à metrópole que André Luiz visita no livro Obreiros da Vida Eterna, onde Zenóbia coordena a casa de Fabiano de Cristo, que vai e vem entre as diversas regiões e dimensões espirituais da Terra. Na Aruanda existe todo um sistema de educação onde os seres do espaço vêm para ensinar os guardiões, os mentores da Terra, as questões relativas ao período de transição planetária que nós estamos vivenciando. E dali eles vão para as diversas universidades, com a sua aparência original. E isso que é interessante. Isso leva-nos a pensar muito se nós vamos conviver com esses seres futuramente, ou já estamos com eles, muitos corporificados na Terra, porque eu tenho absoluta certeza de que muitos estão vivendo em corpos físicos na Terra, já corporificados, porque eles têm uma habilidade de mudar a sua aparência, ou se não mudar a aparência, de influenciar a nossa mente para que nós possamos vê-los da forma como eles querem. Isso significa que nós temos que aprender a conviver com o diferente aqui na Terra, com as pessoas diferentes, com a pluralidade de vida, de gostos, de manifestações de sexualidade, de religiosidade, porque se vamos viver com a pluralidade dos mundos habitados e dos seres extraterrestres e não sabemos viver bem entre a pluralidade aqui na Terra, nós não estamos habilitados para viver essa era cósmica, né? E eu acho extraordinário quando Jamar, o guardião, ele fala conosco, fala assim, estamos numa reunião, não posso estar nesse momento com vocês porque estamos numa reunião com seres de outras culturas siderais que estão nos ensinando. Nós estamos aprendendo com eles, porque eles já passaram por um momento de transição semelhante à Terra, estão nos auxiliando. Digamos assim, esse entrosamento de culturas cósmicas é algo extraordinário para o momento que nós estamos vivendo no planeta Terra. Mas para a gente entender isso de maneira intensa, a gente tem que debruçar sobre a física, para entender sobre a diversidade, sobre a variação da matéria em seus diversos estados. Nós temos a matéria sólida, líquida, gasosa, em estado plasmático, em estado etérico, em estado mental,
e outras matérias. E é lógico que se nós estamos na Terra e conseguimos moldar a nossa matéria, interferindo no corpo, nos órgãos, nas cirurgias, no mundo físico melhorando, imaginemos então o poder desses seres que estão em vibrações superiores à nossa, que também podem moldar as moléculas em seus diversos estágios e estados de existência, incluindo as moléculas dos planos ou das vibrações mais baixas do que as deles, as nossas vibrações. Então, essa convivência sadia com os espíritos da Terra e os espíritos que vêm de outras culturas só tende a aumentar cada vez mais e produzir muita coisa que eu trago ou que os espíritos trazem nos meus livros são resultado desses ensinamentos. Os espíritos vêm, às vezes, tem um espírito especialmente que ultimamente tem se apresentado de maneira silenciosa. Toda vez que o espírito Ângelo Inácio vem escrever através de mim, ele fica silencioso longe. Eu noto uma leve diferença, assim, na feição, alguma coisa, uma boca mais fina, um olho mais claro e tudo. Aí o Ângelo Inácio, eu vou perguntar para ele, ele fala assim, não pergunte. Eu falo, mas por quê? Porque será que a resposta vai te agradar? Aí eu já sei. É um ser do espaço, um ser que vem nos visitar. Ele só faz assim. Ele me ajuda com as questões que eu não entendo. Eu sou jornalista e o que eu transmito é o resultado do que eu pesquiso. E como eu não entendo de tudo, ele está me ajudando. Mas nesse momento ele não quer se dar a conhecer. Então muita coisa vem sim desse pessoal. E eles estão aí. E eu perguntei um dia ao Ângelo assim, e este ser, ele é encarnado ou desencarnado? Ele falou assim, os parâmetros da Terra não são os mesmos para o espaço. O que para você representa desencarnado é muito encarnado em outro lugar. É muito material em outro lugar. E aquilo que você chama de espírito é apenas uma terminologia religiosa. É só isso. Para eles, são seres vivos, imortais do mesmo jeito. Nós somos seres de uma dimensão paralela. É só isso. Tudo que tem no mundo físico, existe uma duplicata exata do outro lado. Então, os seres da dimensão paralela descobriram uma forma de romper os parâmetros, de romper as barreiras das dimensões e se corporificarem aqui temporariamente, uns com mais tempo, outros com menos tempo, para dizer, somos irmãos, somos filhos do universo. Without hand, something is there, gracing itself as innocence it will share. A primeira, a única, a verdadeira criação não foi uma criação do nada, mas sim foi uma emanação do seio de Deus, de espíritos puros, nos quais Deus, o Uno, o Criador, quis refletir a si próprio, nela amando uma sua diversa individualização, consubstanciada em miríades de eu sou, as suas criaturas.
Existindo, por sua natureza, desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade. E não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que nos recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além deste limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativas e infecundas, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, Uranologia Geral, por Galileu Galilei. Então, evoluímos até o ponto em que estamos agora para aqui recomeçar nosso trajeto de retorno. A transformação tende à reconstrução, consoante o princípio da unidade coletiva. Dá-se então o retorno à unidade de todos os fragmentos em que o uno se pulverizou. Gracing itself as innocence, it will share.
Ouve-me, filho amado. Agora que não mais me procuras, nos infinitos espaços siderais, onde brilha a luz das estrelas, que como tu, são parte de mim. Agora que me encontro mais próximo de ti do que nos santuários onde me adoravas, escuta-me no silêncio e recôndito do teu coração, onde habito como a essência do teu próprio ser. Sabes que nunca tive começo. O que talvez não realizavas é que tu também não tiveste início, pois desde toda a eternidade te concebi. E antes que fossem lançados os fundamentos do universo, te amei e esperei por ti. Em meu eterno movimento e progresso expandi-me, e inúmeras tornaram-se as minhas formas. E como centelha de mim mesmo, partiste no começo do tempo, formando os átomos constitutivos da matéria na qual me ocultei. E ali, no rodopiante mundo atômico, expressão de mim mesmo, eu e tu, pois somos um, engendramos pela lei do amor, que chamas de atração eletromagnética, as primeiras expressões da vida. Acompanhei em ti tuas primeiras reações de simples célula viva ao meio ambiente. E juntos, registrando experiências e desenvolvendo mecanismos de adaptação que transformamos em instintos, fizemos nossa forma material evoluir como seres viventes através de bilhões dos teus anos, passando por todas as formas biológicas, desde os protozoários. Amorosamente, te acompanhei nessa longa caminhada, subindo na escala dos seres mais complexos, sofrendo os efeitos da luta pela sobrevivência. Luta que é movimento de mim mesmo, de nós. Muitas vezes sob a forma de presas, fugimos dos predadores. E outras vezes, sob a forma de predadores, perseguimos outras formas vivas para nos alimentarmos. Agora, entendes que bem e mal não existem, exceto na concepção mental da tua espécie humana. Enquanto eras sub-humano, eras dócil à minha voz, e eu podia te conduzir serenamente pelas diversas etapas de tuas numerosas vidas animais, através dos instintos, como ainda ocorre com teus irmãos menores, diletos filhos meus. Mas, como agora sabes, sou essencialmente dinâmico, e como parte de mim, não podias te deter nessa fase instintiva. Lenta e gradativamente, no impulso inexorável interior, fui te conduzindo à condição de homem, ao longo de trabalhosa e dolorosa jornada, até que a luz brilhou em ti. Quando te apercebeste de tua própria existência, quando refletiste em ti próprio as glórias do universo, na profundeza dessa consciência na qual me escutas, tomei forma sensível, e tua mente, que é minha, conferiu-me amplitude. A luz do conhecimento então brilhou, pois ela refletia pela primeira vez minha própria natureza. Tornado semelhante a mim,
partiste para tuas próprias criações e conquistas. Just caught between the places, 'cause in the corners you turn.